Tem várias palavras que aqui no espanhol a gente acaba escorregando e passa muita vergonha com elas, né? E o que acontece? Tem algumas palavrinhas aqui que a gente, quando escuta, acha que é palavrão. Então, pra gente aqui que é brasileiro, elas parecem muito palavrão. E na verdade não são. São palavras correntes, são palavras que os hispanos usam o tempo inteiro. E o que acontece? A gente nunca sabe lidar muito bem com essas palavras, né? E pior ainda, usar essas palavras que parecem palavrão pra gente. Então a gente não consegue usar elas. E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o porquê aprender essas palavras que se parecem, mas não são. Por quê? Tem duas situações que podem acontecer aí com você. A primeira delas é de você escutar uma dessas palavrinhas que parecem palavrão, parecem que alguma conotação sexual no português, e você, se é uma pessoa mais de boa, mais descontraída, você vai chorar de rir na cara da pessoa. Então, não é uma situação legal, né? Você fica desconfortável. Então, se você tá ali no meio, você não sabe lidar muito bem com aquilo, você vai começar a dar risada. E agora tem a segunda opção. Se você já é uma pessoa um pouco mais reservada, escuta uma situação dessa, você vai se ofender. Então você pode se ofender, pode arrumar confusão por algo que a pessoa do outro lado, o hispano, vai ficar com aquela cara de tacho sem saber o que está acontecendo. Então é bem complicado. Aí, aqui, o que vai... E outra coisa que vocês têm que perceber é que essas palavrinhas são uma ajuda para vocês. Porque como elas parecem algo que não é, vocês não vão usar ela de maneira intuitiva. Então não dá para deduzir. Então eu quero dizer alguma coisa, eu não vou pensar numa palavra que parece palavrão para eu começar a usar no meu vocabulário, né? Não é isso que vai acontecer? Você não vai parar, nossa, mas eu não vou falar isso. E aí você acaba que não consegue falar um espanhol fluido, tá? Essas palavras acabam te travando muito. Então, essa é a importância de vocês aprenderem as palavrinhas de hoje. E por isso, pega aí, anota no celular, anota num bloquinho, mas anota, que essas palavras vocês vão usar e muito. E a primeira delas, que eu quero contar para vocês, foi como eu descobri essa palavra, né? Foi quando eu estava morando na Espanha e um prato muito famoso, algo muito conhecido lá, é o churros. Então, o churros com chocolate se come muito na Espanha, muito, muito comum. Qualquer cafeteria ali na esquina você vai encontrar. E tinha uns 2, 3 dias que eu tinha acabado de chegar na Espanha. Ah, vamos provar, né? Então a gente tem que ir lá, vamos provar esse churros. Chegando lá, tava a placa. Churros e porra. Você imagina a nossa cara, né? Então você chega, a primeira coisa que a gente leu, a pessoa que estava acompanhando, que foi um hispano que foi levar a gente para conhecer toda aquela coisa, né? Querendo mostrar o país, mostrar a cidade. Aí aquele monte de brasileiro olhando um pra cara do outro, assim, churros e porra. E a gente, mas que porra é essa, né? O que é isso? O que eles vão servir? Ninguém tinha nem ideia do que tinha ali dentro. E foi assim que eu descobri a diferença entre churro e la porra. Então, quando vocês escutarem essa palavra, principalmente na Espanha, por ser um prato bem tradicional, ser algo que o pessoal come direto, inclusive depois das baladas o pessoal vai comer um churro com chocolate, igual a gente come aqui no Brasil, vai comer um cachorro quente, eles comem churros. Essa palavra, eles diferenciam 2 tipos de churros. Então tem o churros que ele é bem fininho e vem o chocolate, lá é mais comum com chocolate, não doce de leite. Então vem um potinho com chocolate e aquele churros bem fininho que você mergulha lá dentro e come. Esse é churros. E aquele churros que a gente conhece aqui do Brasil, que é aquele churros que é um pouquinho mais grosso, que vem com um recheio, isso se chama porra. Então, não só na Espanha, tá? Em vários países hispanos também se chama dessa forma. Eles diferenciam um e outro. Então, fica de olho que essa aí é a primeira palavra, que se parece palavrão, parece, mas não é. Porra é simplesmente um tipo de churros que você vai encontrar em vários países hispanos. Mas essa palavra também tem um outro significado. Porra.
E eu vou ler aqui para vocês, separei umas 2 frases aqui que eu vou ler e vocês tentam adivinhar o que que é, tá? Para ficar mais fácil. Vamos lá. A primeira frase aqui. Começou a golpear-me com su porra. O que que significa porra nesse contexto? Não é mais churros, né? Que já não tem mais esse significado. Vamos para uma segunda frase para facilitar. Aqui. Tienen la autoridad porque llevan placa, porra e pistola. O que significa porra nesse contexto dessas 2 frases que eu li aqui para vocês? Podem deixando aqui nos comentários. A primeira, começou a golpear-me com su porra e tienen la autoridad porque llevan placa, porra e pistola. O que significa porra? Nesse contexto aqui, é mais do sentido de cacetete, sabe? Quando a polícia leva uma porra, que é um cacetete. Então, aqui, começou a golpear-me com su porra. Então, ele começou a me bater com o cacetete. Ou tem gente que chama como porrete também, né? Então, pode ser, depende de como que você usa aí na tua região. E o outro, tiene autoridad porque llevan placa. Llevar placa. Llevar é um verbo que significa levar. É a primeira tradução do dicionário. Mas llevar tem outros significados. Então, llevar pode ser no sentido de vestir, pois yo llevo una blusa naranja. Llevar pode ser no sentido de llevar placa, é que a pessoa tem o distintivo. Então, ela lleva, ela tá com ela um distintivo. Certo? Então, lleva, placa, porra, o cacetete, e pistola, que é a pistola. Só presta atenção na pronúncia, tá? Não é pistola, com esse O aberto, que esse O não existe no espanhol. Pistola. Certo? Entendido? Esse outro significado de porra, então, cacetete. E aí, a gente vai para uma palavra que deriva dessa, que se chama porrista. Porrista. Treina aí lá R vibrante, que tem que vibrar, que aqui se escreve com os 2 R's. Então, porrista. Eu vou ler aqui para vocês e vocês tentam adivinhar de novo o que significa, tá? Es la única con experiencia como porrista. O que dá para entender nessa frase? Pra gente, se a gente for pensar no que significa no português, fica muito estranho. Fica muito, muito estranho. Mas não é assim no espanhol, tá? Então, tentem entender aqui o que significa. Vamos para a segunda, para facilitar. E agora, la porrista também está afuera del equipo. Vou repetir para vocês. E agora, la porrista também está afuera del equipo. O que significa porrista? Deu para entender ou ainda não? Vamos para a terceira frase. En la uni, mi cuñada era porrista. Então, o que significa isso? Não tem nada a ver com nenhum dos outros significados que eu passei para vocês aqui de porra, que era do churros e do cacetete. Nada a ver. Porrista é usado para líder de torcida. Sabe essas coisas de filme bem americano, que tem líder de torcida e tal? Em espanhol se chama porrista. Então, é uma palavra muito feia que pode dar confusão, tá? Então, anota aí. Vou ler aqui para vocês para ver se agora vocês entendem a frase e faz mais sentido com essa palavra. Es la única con experiencia como porrista. Então, ela é a única que tem experiência como líder de torcida. Então, fica mais claro, né? Agora que você já sabe o que significa porrista. E aí, a próxima aqui. Y ahora la porrista también está afuera del equipo. Então, e agora? Porque a líder de torcida também está fora da equipe. Então, esse é outro significado de porrista. En la uni, mi cuñada era porrista. Então, na universidade, a minha cunhada era líder de torcida. É só isso a frase.
Você não tá falando mal da tua cunhada, ela só era líder de torcida. É isso que significa porrista, certo? Ufa, é que comentário é bem isso, ufa, porque quando a gente escuta minha cunhada era uma porrista, já é muito estranho. Pra gente, na hora você começa, eu particularmente começo a rir, né? Quando eu escutei a primeira vez essa palavra, eu disse, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas é assim mesmo, tá? Vamos fazer um repasso, uma revisão rapidinha aqui, para vocês lembrarem e anotarem essas palavras. A primeira delas é porra. Porra, que tem dois significados totalmente diferentes no espanhol, que é um tipo de churros, um churros que é aquele churros normal nosso, né? Porque o churros que é fininho a gente chama de churros espanhol. E aí tem o porra, que pode ser o cacetete. E temos aqui porrista, que é a líder de torcida, nada a ver. Essa eu acho muito engraçada.